Jonas, eu troquei o profeta. Temos também um pedido de oração pelo seu Jorge, não é isso? Seu Jorge Cavalcante Barbosa e dona Ana Lúcia Mota. Vamos orar em nome de Jesus, seu Jorge. Jonas, capítulo 1. Nem eu achei. Vamos lá. Antes de Miqueias. O livro é pequenininho, escapole fácil, assim como o seu profeta. Jonas, capítulo 1, do 1º ao 5º versículo, depois eu vou saltear para o 14º versículo, mas eu vou citando para que você possa acompanhar comigo. Jonas 1, de 1 a 5. Todo mundo encontrou? Isso. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Versículo 14, do mesmo capítulo, continua dizendo: eles clamaram ao Senhor, os marinheiros, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Agora o capítulo 2, versículo 10, diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Capítulo 3, do versículo 1 em diante, aliás, o versículo 1 e depois o 4 e o 5. Capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Versículos 4 e 5. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Somente até aqui. Vamos orar. Pai, estamos diante da tua palavra santa e poderosa. Jonas correu durante aquela cidade por um dia, uma cidade que deveria ser percorrida em 3 dias, Senhor.
ele correu e num dia apenas ele proclamou a tua mensagem. E a tua palavra transformou aquelas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, que seja assim aqui nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, a tua palavra, o poder da tua palavra, transforme vidas, para a honra e para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar a mensagem dessa noite falando de alguma coisa que eu suspeito seja comum a todos nós nesses últimos dias. A gente está vivendo um tempo muito difícil na nossa cidade, inclusive o Elias, durante o período do louvor, ele citou isso. Um tempo em que a gente, inclusive, está com receio de sair de casa. Algumas pessoas têm comentado sobre isso, comentado o receio que hoje estão sentindo em saírem de casa à noite, pegar uma condução ou mesmo estarem em seus automóveis, porque apesar da gente viver numa cidade que já tem um histórico antigo de insegurança e violência, a gente está vivendo um tempo particularmente especial nesse sentido. A gente está vivendo uma crise de insegurança sem precedentes na nossa cidade, no Rio de Janeiro. E as pessoas estão se sentindo cada vez mais inseguras. E a gente vê também que as opiniões estão muito divididas em relação a esse assunto. Eu estou me referindo a essa onda de violência praticada pelos menores na nossa cidade, que estão usando armas, que estão usando facas para roubar, para mutilar e para matar as pessoas. E a gente vê que, além da insegurança, existe toda uma dificuldade da gente compreender o que fazer ou como agir. Não somente nós, cidadãos comuns, mas os próprios governantes estão se sentindo perdidos no meio dessa situação. As opiniões estão divididas, algumas pessoas falam sobre a redução da maioridade penal, outros sobre acabar com algum limite para que uma pessoa possa responder pelos seus atos, ou seja, criança ou adulto respondendo da mesma forma. Enfim, é um tempo particularmente difícil. E a gente, população, se sente cada vez mais refém, porque agora, com essa nova modalidade de violência, os criminosos contam com privilégios que eles não contavam antes, né? Porque antes nós, população, tínhamos pelo menos uma certa segurança de que quando uma pessoa, um criminoso, ia preso, ele permaneceria algum tempo nessa condição, ele seria retirado da sociedade, evitando que ele continuasse a provocar danos à sociedade. E não acontece isso hoje, nesse modelo de violência agora praticado pelos menores, porque eles são detidos pelos oficiais de justiça, mas pouco tempo depois eles são devolvidos à rua. Devolvidos por causa do próprio sistema. E aí a gente realmente se sente muito inseguro. Eu confesso que essa foi uma semana em que eu pensei muito sobre isso e orei sobre isso. Não somente essa questão da violência especificamente praticada pelos menores, mas por tanta violência com a qual a gente se depara diariamente. Eu cheguei a compartilhar até com algumas pessoas da minha família que eu tenho diminuído a minha visita às redes sociais, tenho diminuído a minha entrada no Facebook, porque muitas vezes a gente assiste algumas coisas, alguns posts no Facebook, que para mim, pelo menos, tem feito muito mal. Cenas de violência, o mal ali declarado. Eu não sou contrário a que se coloque, a que se denuncie. Pelo contrário, eu mesma faço isso às vezes. Eu acho que é importante denunciar, mas eu confesso que às vezes eu me sinto desanimada em relação a isso. Aquelas imagens ficam na minha mente às vezes a semana inteira. Imagens de violência, de desgraça. E essa semana eu orei muito em relação a isso. Me voltei para o Senhor para buscar em Deus uma direção,
uma direção de como eu deveria até mesmo orar, ou de como eu deveria me posicionar em relação a todo esse quadro de insegurança, de maldade, de crueldade, de violência que a gente vê agora mais ainda com a questão das redes sociais. E Deus ministrou ao meu coração a mensagem dessa noite a partir dessas reflexões e a partir dessas orações feitas ao Senhor, e principalmente no culto de quarta-feira, quando Ele trouxe essa palavra ao meu coração. Ele me levou ao livro de Jonas, como resposta aos meus questionamentos, nesse momento que eu quero dividir com você aqui agora. No primeiro momento, pode parecer que o que aconteceu com Jonas naquela época não tenha muito a ver com aquilo que acontece conosco aqui hoje na cidade do Rio de Janeiro, sendo ameaçados pela violência que parece que está cada dia mais próxima, sendo ameaçados pela falta de pudor, ou de moral, ou de ética, ou de bondade, que a gente vê nesses posts terríveis na internet. Pode, num primeiro momento, parecer que não haja muita comparação entre o que aconteceu na história de Jonas e o que acontece conosco hoje, mas Deus foi me mostrando que sim, há um paralelo e a gente pode receber uma mensagem do Senhor a partir do que está dito e feito aqui no livro do profeta Jonas. Nínive, a cidade para a qual Jonas foi enviado para pregar uma mensagem de arrependimento, era a capital do Império Assírio. A gente está falando aí do século VIII, aproximadamente. E essa capital, eu achei isso muito interessante. A cidade de Nínive, ela era conhecida como a cidade dos ladrões. E eu até pensei, devia ter outro nome, né? Se fosse hoje em dia, a gente não vou citar, mas a gente poderia chamá-la pelo nome de uma outra capital. Mas a cidade, ou melhor, talvez país. Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões. E por que Nínive era conhecida assim? Porque os ninivitas, eles eram famosos por serem um povo cujas principais práticas era invadir e saquear os territórios vizinhos. E os ninivitas, eles formavam um exército cruel e um exército impiedoso. Eles eram capazes, durante as batalhas, de atos bizarros, mais bizarros do que esses que eu tenho assistido e agora pretendo assistir muito menos nas redes sociais. Os ninivitas, eles eram capazes de matar mulheres grávidas. Eles eram capazes de matar crianças, eles eram capazes de matar idosos, e eles não tinham o menor pudor e nenhuma compaixão ao cometer esses atos. A Bíblia vai falar no final do livro do profeta Jonas, o Senhor dizendo para ele que naquela cidade tinha 120 mil pessoas, era uma cidade grande, e uma cidade extremamente impiedosa, extremamente corrompida. Dessa forma, quando Deus chamou Jonas para pregar para essa cidade, não é difícil para mim compreender a atitude de Jonas. Fugir da presença do Senhor. Porque Jonas não queria o arrependimento daquela cidade. Ele não queria que a cidade fosse poupada. Jonas queria vingança. E aí eu começo a mensagem dessa noite me fazendo essa pergunta, porque muitas vezes o que eu percebo é que eu quero a mesma coisa. A gente chama de justiça, porque é um nome melhor. Mas muitas vezes nós queremos vingança. Olho por olho, dente por dente. Inclusive, não vou citar, mas foi um dos posts que me fez tomar a decisão de não entrar com tanta frequência nas redes sociais. Ver as pessoas praticando a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Você fez isso, você vai pagar na mesma moeda. Isso está na gente. Está na gente esse ímpeto.
E eu entendo a fuga desse homem, porque muitas vezes eu também tenho vontade de fugir. Fugir desse mundo cruel, sanguinário, doente, corrompido, que jaz no maligno. Quais as semelhanças entre Jonas, Nínive e nós aqui nesta noite? A fuga é uma das primeiras semelhanças. Quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, Jonas fugiu. E o próprio Jonas vai explicar os motivos da fuga dele no capítulo 4, no versículo 2, quando ele diz assim: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Porque Deus havia dito para Jonas: Jonas, vai para Nínive, porque a maldade de Nínive chegou até a minha presença. Nem Deus aguentava mais Nínive. E por isso Deus mandou Jonas para lá. A mensagem de Jonas era uma mensagem de destruição. Ele disse: em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. É isso que aquele homem pregou. Foi isso que ele pregou. Mas Jonas sabia que se as pessoas se arrependessem, Deus mudaria a sentença. E por isso ele fugiu. Depois da fuga, Jonas acabou engolido por um grande peixe, ficando na boca desse grande peixe por 3 dias e 3 noites. E essa situação que aconteceu com Jonas, ficar na boca desse peixe durante 3 dias, é um símbolo profético daquilo que aconteceria com Jesus, nosso Senhor, milhares de anos depois, que por amor a nós, em cumprimento à vontade de Deus, ao contrário de Jonas, ficaria preso na morte durante 3 dias. Mas no 3º dia, Deus ressuscitou Jesus, e no 3º dia, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra seca. Irmãos, quantas vezes, guardadas as devidas proporções, a gente também tem vontade de fugir? Será que tem alguém aqui nessa noite com esse desejo? Vontade de fugir da realidade. Às vezes, fugir do enfrentamento de um momento difícil. Como a gente às vezes prefere fugir do que enfrentar uma conversa difícil, do que enfrentar uma conversa que esteja em função da solução de um problema na família. Quantas vezes temos vontade de fugir do enfrentamento de um momento difícil, fugir da realidade, fugir da vontade de Deus, quando a vontade de Deus é que a gente encare aquilo que a gente não quer encarar. Fugir parece sempre uma opção mais fácil, não parece? Será que só eu que acho isso? Fugir parece sempre a opção mais fácil. Entretanto, fugir em geral termina em fracasso, termina em depressão, termina em isolamento, termina na boca do peixe. Por isso que Deus nos convida ao confronto. Porque fugir, em geral, termina em isolamento, termina em depressão, termina em tristeza. Por exemplo, agora não dá vontade da gente fugir dessa cidade violenta? Não dá vontade de morar na roça? A roça também está ruim. Mas não dá vontade de fugir daqui e ir para um lugar mais calmo? Ainda existe um lugar mais calmo? Não dá vontade de fugir e de ir para um lugar onde a gente não tenha que enfrentar diariamente o medo e a insegurança? Como aquele menino que estava vindo do colégio, entrou num trem para ir para casa e foi esfaqueado no trem por causa de um aparelho celular.
Não dá vontade de fugir do trem? Não dá vontade de fugir da condução? Não dá vontade de fugir do trânsito? E no dia a dia, não dá às vezes vontade de fugir daquela conversa que a gente sabe que precisa acontecer na família? Fugir daquele curso que precisa ser terminado? Fugir daqueles exames que precisam ser feitos? Fugir pode aliviar por um tempo, mas o que o homem recalca, volta com mais força. Essa é a lei da vida. Assim, essa é a primeira semelhança que eu encontro entre o que aconteceu com Jonas e o que está acontecendo com a gente nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Sim, a gente tem vontade de fugir. Mas essa mensagem é para nós que talvez já tenhamos até fugido da vontade de Deus. Talvez hoje você tenha vindo aqui para que o Senhor mais uma vez diga para você que Ele ainda quer que você vá para Nínive. Seja o que Nínive representar para você ou para a sua vida. Talvez Nínive represente o ministério do qual você tem fugido há tanto tempo. Talvez Nínive represente o envolvimento mais profundo com Deus do qual você tem fugido há muito tempo. Talvez Nínive represente uma área da sua vida que você precisa acertar e da qual você tem fugido há muito tempo. Talvez Nínive represente tudo isso e talvez você tenha vindo aqui hoje para que o Senhor diga para você: olha, eu ainda quero que você vá para Nínive. Uma segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, depois que o peixe o vomitou na terra firme. E ele disse: agora vá para a cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu te der. Orando ao Senhor nesses dias terríveis, buscando uma resposta de Deus para nós, porque o que não dá é para ficar de braços cruzados, assistindo a violência e dizendo: Deus, o que a gente faz? A gente deixa de sair de casa? Como vai ser? Os nossos filhos precisam pegar o trem, precisam pegar o ônibus, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas mães, os nossos maridos precisam. O que a gente faz? Buscando uma resposta de Deus. Graças a Deus, Ele não deixa ninguém sem resposta. O Senhor respondeu ao meu coração. E esse é o segundo ponto da mensagem nessa noite. A resposta de Deus. Após ser deixado na praia, Jonas obedece à ordem de Deus e segue finalmente para Nínive, para anunciar a mensagem. Eram necessários 3 dias para que ele percorresse a cidade toda, porque era uma cidade grande, com 120 mil habitantes. E a Bíblia diz que precisavam 3 dias para que a cidade fosse percorrida. Mas Jonas fez o percurso em 1 dia apenas. E pregou durante aquele 1 dia apenas a mensagem: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É impressionante o resultado de uma mensagem tão simples, direta e dura, pregada de uma forma tão rápida. Caramba! É impressionante o resultado. A cidade inteira se converteu. Você imagina que uma cidade inteira se converta com uma mensagem dessa, pregada às pressas? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Porque dá para entender o que ele está falando? Se ele tem que percorrer a cidade em 3 dias, ele percorre em 1, o que ele fez? Ele correu. Se ele correu, a mensagem deve ter saído. Assim, além dele estar extremamente insatisfeito com a tarefa. Você já falou alguma coisa para alguém que você não queria que ela entendesse? Com todo respeito, se houver algum porteiro aqui, nada contra, é um trabalho extremamente digno, mas a gente até brinca, né, que os porteiros, eles falam porteirês.
Você quase não entende. Porque tem que falar com muita gente o dia todo. Enfim, é impressionante o resultado. Toda a cidade se arrepende. E a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 3 que eles proclamaram um grande jejum que incluiu até os animais e pediram perdão a Deus, além de terem se arrependido e deixado os maus caminhos e a violência. Com certeza, o que mostra isso? Que o mérito não foi de Jonas. Porque o mérito nunca é do pregador. Ele é sempre da mensagem. Pode pregar uma mensagem linda, caprichada, falar direitinho, mas se não for ungida pela presença do Senhor, não provoca efeito nenhum no coração de ninguém. Mas uma mensagem simples, direta, dura e objetiva, pregada às pressas, transforma uma cidade inteira. Com certeza o mérito não é de Jonas, porque eu acho que Jonas não pregou, eu acho que com todo respeito ele cuspiu as palavras, correndo enfurecido. O mérito é da palavra, o mérito é da presença de Deus, o mérito é da graça e da misericórdia de Deus, que se manifesta nos lugares mais surpreendentes. E aí nesse ponto, Deus me deu uma resposta também, uma resposta para nós, uma resposta para o nosso tempo. O que fazer diante de todo esse caos que se instalou na nossa cidade? Orando e perguntando ao Senhor, a resposta que Deus trouxe ao meu coração foi essa. Na minha oração eu disse, Senhor, qual é a tua palavra para a minha cidade? Qual é a tua palavra para o nosso problema nesse momento? E Deus respondeu ao meu coração. A minha resposta para vocês, a minha resposta para o problema de vocês é a mesma resposta que foi dada a Jonas. É a mesma resposta que foi dada a Nínive. É a mesma resposta que tem sido dada desde a fundação do mundo e que está em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando a palavra diz assim, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela vida, como está escrito, o justo viverá pela fé. A resposta para Nínive, preste atenção nisso, foi a pregação da palavra de Deus. E por causa da palavra de Deus, 120 mil pessoas foram poupadas, além de muitos rebanhos. Por causa da palavra de Deus, milhares de homens deixaram a violência. E muitos outros milhares foram poupados dessa violência por conta disso. A resposta de Deus para nós continua a mesma. Pregar o verdadeiro evangelho e viver o verdadeiro evangelho. Como é que o Rio de Janeiro pode mudar? Quando o verdadeiro evangelho for pregado no Rio de Janeiro. Quando é que o Rio de Janeiro pode mudar? Quando a igreja de Cristo viver o verdadeiro evangelho. Quando houver arrependimento. Arrependam-se dos seus maus caminhos e deixem a violência. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo tem na sua base o arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e da nossa violência. Precisamos pregar um evangelho que convide as pessoas a fazer o mesmo, arrependerem-se dos seus maus caminhos e da sua violência. Nós queremos justiça, nós queremos vingança, nós queremos olho por olho, dente por dente, e nós achamos que isso vai resolver o nosso problema. Eles entram, eu não estou pregando impunidade. Não estou pregando que não se deva fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que eles entram no sistema carcerário
e eles saem pior. Não adianta dar uma surra nesses meninos lá dentro, porque eles vão sair de lá de dentro com mais ódio no coração. E eles vão querer matar mais gente ainda. Porque não se combate fogo com fogo. Não se combate mal com mal. Só se combate fogo com água. Só se combate mal com bem. Arrependimento, que começa pela gente, porque nós temos sido um povo de Deus com muita violência e com muitos maus caminhos. Já sentiu o verdadeiro arrependimento? Já se arrependeu realmente de alguma coisa? Não chega a dar uma dor aqui dentro? Dá uma dor aqui horrível, né? É horrível, né? Deus falou assim para mim: minha filha, a resposta é o arrependimento. Porque o arrependimento é a única saída e é o pior castigo. Quer castigar uma pessoa de verdade? Quer que uma pessoa seja castigada de verdade? Peça a Deus que ela se arrependa. Você já sentiu a dor, não já? É a saída e é o pior castigo ao mesmo tempo. Paulo perseguiu a igreja de Cristo na sua ignorância. Matou os cristãos, levou os cristãos a tribunais e consentiu na morte deles, como, por exemplo, na de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E Paulo passou a vida dele inteira, depois que ele se converteu, para reparar isso. Ele disse: eu sou o pior de todos os pecadores, porque persegui a igreja de Cristo. Talvez eu tivesse desejado que Paulo pagasse pelo que ele fez. Se talvez um dos homens ou das pessoas que ele tivesse matado fosse alguém da minha família. Mas o pior castigo para Paulo, e ao mesmo tempo a salvação de Paulo, foi ele se arrepender. Porque Deus o salvou outras pessoas que seriam punidas através da ignorância dele, e ao mesmo tempo puniu os atos errados dele com o profundo sentimento de arrependimento que ele sentiu. E aí você vê o que o verdadeiro arrependimento faz. Que tem diferença entre se arrepender e sentir remorso. Sentir remorso é ficar olhando para trás, se culpando a vida inteira pelo que fez. Mas se arrepender é olhar para frente e dizer, o sentimento é o mesmo, remorso e arrependimento, a sensação é a mesma, mas a diferença é que o remorso aprisiona a pessoa no passado e ela fica se culpando o tempo todo e não faz nada. Mas o verdadeiro arrependimento projeta a pessoa no futuro. E ela se pergunta, como que eu posso reparar essa situação? Foi o que ele fez. Passou o resto da vida dele dedicando-se exclusivamente à pregação do evangelho que ele perseguiu. Ele tirou na ignorância dele a vida de algumas pessoas, mas depois que a luz de Deus brilhou nele, ele deu voluntariamente a vida dele por aquilo que ele perseguiu tão veementemente. Qual é a solução para o Rio de Janeiro? Começa em mim. Arrependa-se dos seus maus caminhos, da violência. Viva o evangelho. Pregue o evangelho. Não o evangelho que torna Deus atraente para as pessoas. Porque eu não vejo na mensagem de Jonas nenhuma atração. Mas vejo na mensagem de Jonas
a palavra verdadeira de Deus. Se nós não nos arrependermos, seremos destruídos. E o pior castigo para esses meninos, ou para esses bandidos todos, será eles se arrependerem de verdade. E aí eu quero terminar a mensagem com um exemplo disso. De como a gente pode se colocar como instrumento de transformação através da graça de Deus. É a história de um homem que já faleceu. Em 1987, uma bomba do exército republicano irlandês, o IRA, explodiu numa pequena cidade a oeste de Belfast, entre um grupo de protestantes que estavam ali por um motivo especial. Naquela época, católicos e protestantes lutavam entre si na Irlanda. No momento que essa bomba explodiu, 11 pessoas morreram e outras 63 foram feridas. A bomba soterrou um homem chamado Wilson e sua filha de 20 anos sob 1,5 metro de concreto e tijolos. Pai, eu te amo muito. Foram as últimas palavras que Mary disse, segurando a mão de seu pai, enquanto aguardavam a equipe de resgate. Um jornal mais tarde declarou: ninguém se lembra do que os políticos disseram naquela ocasião. Mas ninguém que ouviu Gordon Wilson jamais se esquecerá do que ele confessou. Wilson disse: perdi minha filha, mas não tenho ressentimentos. Palavras ásperas não vão trazer Mary Wilson de volta à vida. Vou orar hoje à noite, vou orar todas as noites para que Deus os perdoe. As últimas palavras de sua filha foram palavras de amor. E Gordon Wilson decidiu viver o resto de sua vida naquele plano amoroso. Depois de receber alta do hospital, Gordon Wilson conduziu uma cruzada pela reconciliação entre protestantes e católicos na Irlanda. Os extremistas protestantes que haviam planejado vingar-se do atentado mudaram de ideia por causa da atitude daquele homem. Ele escreveu um livro sobre sua filha, manifestou-se contra a violência e sempre repetia o seguinte refrão. Deixa ele, daqui a pouco ele sai. Ele mora aqui na igreja, lá atrás. Ele não vai fazer mal a ninguém, não. Amor, ele disse, é a questão fundamental. Aquele homem se encontrou com o IRA, o exército irlandês. Ele perdoou pessoalmente os seus integrantes pelo que haviam feito e pediu que aqueles homens depusessem as armas. E disse para eles: sei que vocês perderam entes queridos exatamente como eu. E finalizando, ele disse para aqueles homens: com certeza, agora basta. Basta de sangue derramado. A República Irlandesa elegeu Wilson como membro do seu Senado. E quando esse homem faleceu em 1995, menos de 10 anos depois da morte de sua filha, a República Irlandesa, a Irlanda do Norte e toda a Grã-Bretanha homenagearam esse cidadão cristão comum, que ficara famoso por seu extraordinário espírito de graça e perdão. Basta de sangue derramado. Porque se nós continuarmos assim, tirou o sangue, o seu também será tirado, isso nunca vai acabar. É isso que alimenta o inferno. É fácil ter um filho esfaqueado no metrô, no trem? Claro que não. É fácil perder um ente querido por causa da violência? Claro que não. Mas a gente foi chamado para viver o evangelho da graça de Deus.
Então a palavra do Senhor, que seja uma palavra de conforto para nós nessa noite, mas que seja uma palavra de mudança. Arrependam-se. Eu estou aí incluída nessa mensagem, estou sentada aí do lado de vocês. Arrependam-se dos seus maus caminhos e da violência. Pregue esse evangelho para as pessoas, de arrependimento dos maus caminhos e da violência. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus nesse momento. Vou chamar os músicos aqui à frente. Nós vamos cear nesse momento, mas antes eu quero fazer uma oração com a igreja. Vamos ficar todos de pé. E mesmo aí no seu lugar, eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E que você olhasse para o seu coração. Porque quando a gente fala de se arrepender dos maus caminhos, da violência, num primeiro momento a gente pensa que essa violência é apenas um ato como esse, de pegar uma faca e esfaquear alguém. Isso é a escala maior da violência. Mas a violência, ela é um espectro, como um espectro de luz, com aquelas variações. Muitas vezes um grito, um palavrão no meio da cara da pessoa, é uma violência. Um tapa, uma maldição, é um ato de violência. Qual foi a história de vida desses garotos? Começa naqueles primeiros tapas lá atrás. Chutes e pontapés. E um dia culmina nas facas, nas armas, nos atropelamentos. Deixem tudo isso. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Então eu quero fazer uma oração com a igreja nessa hora, para que a gente se arrependa. Se você tem sido violento, agressivo na sua casa, no seu trabalho, se você tem engrossado a voz dos que não promovem a paz, nós precisamos nos arrepender. Porque os filhos de Deus são os pacificadores. Não vou pedir que ninguém venha à frente, mas onde você estiver, se você quiser, faça essa oração comigo, feche seus olhos. Senhor, assim como Nínive se arrependeu dos seus maus caminhos, da sua violência, depois o Senhor fez uma planta crescer para que aquela planta protegesse Jonas do calor do sol. E ele se alegrou com aquela planta, mas depois o Senhor fez a planta morrer. E ele mais uma vez se enfureceu e se indignou. E o Senhor disse para ele: Jonas, por que você está tão irritado, enfurecido? Porque a planta, que você não fez nada para ela crescer, morreu. Você está com pena da planta, Jonas? E porventura não teria eu pena dessa grande cidade que tem 120 mil habitantes e muitos rebanhos? Nós somos assim, Deus. Aquele homem perdeu a filha dele na explosão daquela bomba. E isso não tem justificativa. Mas muitos daqueles homens que detonaram aquela bomba também tinham perdido seus entes queridos. E também estavam cheios de ódio no coração. E tudo que eles queriam era vingança. E muitas vezes esses que estão praticando o crime aí fora querem a mesma coisa. Querem vingar-se. Porque estão cheios de ódio no coração. Senhor, em nome de Jesus,
Que esse ciclo se quebre, Deus, nessa cidade corrupta, nesse país corrupto, nesse país de ladrões, nessa cidade de ladrões. E começa por nós, Senhor, limpando a tua eira, Pai, limpando a tua casa de toda violência, de toda palavra ríspida, de toda palavra sem amor, de toda intenção. Pode até não ser uma palavra dura, mas é muitas vezes intenções que não são dignas, que não são decentes. Que caia por terra nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos viver na paz, Deus. Nós queremos promover a paz. Senhor, eu me incluo nessa oração. Eu quero, Senhor, viver e promover a tua paz, Pai, em nome de Jesus. Que seja assim nos nossos lares, que seja assim no nosso bairro, que seja assim na nossa igreja. Nós nos arrependemos. E que essa ceia, Senhor, marque o nosso arrependimento. No nome de Jesus. Amém e amém.